Boa noite, gente! Seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo Chamo Neves, um programa que é patrocinado pela Pontual Digital, né? Pontual Digital é um... Aqui você vai encontrar várias salas para você gravar o seu conteúdo, né? E também prensar o seu CD e o seu vinil. Você sabe que vinil tá em alta, hein? Tem até vinil de 500 conto, hein? É, rapaz! Então vem para cá. Vem para cá, maiores informações. E eles têm outras coisas mais que eu não vou falar, não. Só você ligar aqui e falar com a equipe da Pontual Digital. E também não posso deixar de falar também do J Chave Representações, hein? J Chave Representações, que trabalha com serviço funeral ABCEL. Ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você perde alguém querido da sua família, você tem que desembolsar aí 7 mil, 8 mil reais. Você tem? Tem limite no seu cartão? Vai ter na hora? A hora ninguém sabe, o dia ninguém sabe. Então não perca tempo. Entre em contato com J Chave Representações e faça o seu plano funeral em parceria com a ABCEL, tá? Até 10 vidas, R$ 99,90 por mês. E tá coberto toda a família. E chega de dor de cabeça. Não posso deixar de falar também que é patrocinado pela Bilheteria Express, a melhor bilheteria do Brasil que chegou até Portugal. Na Bilheteria Express você compra seus ingressos para stand-up, show infantil, show musical da sua região ou em outra região. Então entre em contato com a Bilheteria Express através do site e ali você vai ver o que você quer, escolhe, compra pelo WhatsApp e você vai participar de um show maravilhoso. Ao Bate-Papo Chamo Neves também é patrocinado pela Neves Serviço com Excelência, onde você encontra tudo para o seu condomínio. Se você precisar de porteiro, segurança, vigia, zelador, auxiliar de limpeza, você vai encontrar na Neves. Ah, mas eu tenho um evento corporativo. Evento corporativo, nós temos lá carregadores, vigilante, bombeiro civil, auxiliar de limpeza, coordenadores, tudo que você precisar, você vai, recepcionista, tudo que você precisar, você vai encontrar na Neves. Entre em contato com a nossa equipe, faça o seu orçamento, a Copa do Mundo está chegando, já aproveite, já faz seu orçamento aí e tamo junto. Eu disse para você, Neves Serviço com Excelência. Boa noite, Sombra. Fala, meu querido, tudo bem? Você tá mais cansado do que eu, Sombra? Eu tô só velho e doente, mas cansado eu não tô não. Tá vendo? Zerado. Você é um cabra macho, assume que é velho. É isso mesmo, parabéns, Sombra. Eu tentava esconder, mas os cabelos brancos não tô mais deixando. Mas agora pelo menos tem cabelo, né? Olha aí, melhorei. Ah, é? O ano passado eu tava careca, ó, e tamo evoluindo. Agora tá cabeludo, tá Eu tô só de cabeludo. topete agora. Cabeludo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu pessoal do TikTok aí também que tá nos acompanhando, Sombra. Né? O pessoal tá acompanhando a gente aí, são gente boa que tá nos acompanhando. Eu quero aqui, porque eu gostaria que você apresentasse quem tá conosco nessa noite. Ah, eu já achei que você ia cortar minha função, já tava quase mandando o currículo aqui. Vi que você Não, começou, mas Sombra. ferrou. Que isso, Sombra? Nessa fase de vacas magras desse ano aqui, não dá pra correr o risco de perder o trabalho não, pô. Vai sair a picanha antes da eleição. Eu tô esperando. Falta alguns meses aí pra essa promessa ser cumprida. Eu tenho fé ainda. E olha lá. Hoje a gente vai receber aqui o comandante Pontes. E o tema de hoje é a calamidade de Juiz de Fora, hein? É um caso sério. Boa noite, Pontes. Boa noite, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Neves? E aí, Sombra, beleza? Beleza. Como você tá? Ô, comandante, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Todo ano acontece alguma coisa. Já percebeu? Todo ano. Sim. Uma vez é no Rio de Janeiro, uma vez é em Ubatuba, São Sebastião, outro ano cada ano é num lugar, e dessa vez, Juiz de Fora. Como que o senhor vê essa situação que aconteceu em Juiz de Fora, comandante? Um panorama geral aí que a gente pode estar falando, né? Que os nossos governantes aí estão deixando uma brecha e uma lacuna muito grande nas questões aí de gestão Prevenção? de calamidades e tudo, né? Porque assim, cabe à Defesa Civil promover treinamento para as comunidades, tá?
é um projeto, isso está dentro da lei da Defesa Civil, que eles podem promover os NUPDECs, que são os núcleos, né, de defesa civil, feito com a população de área de risco, feito com os próprios moradores, ali é onde eles vão ter o quê? Treinamento para identificar o que é um desbarrancamento, um deslizamento, para poder entender o que é cada figura no seu papel, e aí, visando isso, fazer um planejamento de ação, né? Para essas situações que aconteceram aí com o juiz de fora. Você acha que houve falha na prevenção? Ah, com certeza. Com certeza. Sempre existe a falha, né, da prevenção. Porque, assim, exemplo, a gente mora em um local, a gente está vendo que pode acontecer, tem uma casa num local que é inseguro, que pode acontecer um deslizamento de terra. E o que a gente faz? Aí eu pergunto para o senhor, a prevenção é um tema muito que eu gosto, né? Somos então, dois. A gente fala de prevenção, tá? Foi uma falta de prevenção, mas pegou todo mundo de surpresa na madrugada. Sim, e é sempre quando você menos espera. Pode ter certeza que o desastre, a calamidade vai acontecer quando menos você estiver despreparado. Se eu tenho 200 homens durante o dia para combater tudo isso, à noite eu devo ter 50. Sim. E aí que o bicho pega. Essa é uma falha muito grande, né, que a gente vê. Eu acredito que deveríamos ter aí um comitê de crise nacional. Isso é uma visão minha com o tempo que eu tenho. Um comitê de crise nacional, aonde anualmente os governantes guardariam X valores, né, para calamidades que pudessem acontecer a nível nacional. Em cima disso, ia descendo para os estaduais e os municípios. Mas tu não acha que essa briga que tem de político, direita, esquerda, centrão, e isso atrapalha você montar esse projeto que o senhor está citando? Atrapalha muito, porque infelizmente, enquanto eles estiverem com brigas políticas e não olhar para o povo que realmente precisa, a gente vai continuar vendo calamidades dessa aí continuar e vão continuando e providência nenhuma vai tomar. Porque entra governo, sai governo e nada muda. Nessas questões de calamidade, de preventivas, a gente não vê uma mudança efetiva para isso, né? A gente vê muito burburinho. Eu não sou a favor de certos políticos, eu também não sou nada contra. Eu sou isento, mas e eles não estão errados de tratar a gente como números. Infelizmente. Mas deveria tratar como números especial. Uhum. Porque atrás desse número especial são vidas. Né? Então a gente percebe que eles não têm essa preocupação. Por exemplo, eu estava vendo lá eu também acompanho essa situação que houve em Juiz de Fora, que até os maquinários, teve os maquinários da prefeitura, mas a parte dos maquinários que emprestaram foi os empresários da região. Mas por quê? Porque infelizmente a gente não tem, o governo em si, vamos ser bem sinceros, eles não têm estrutura para fazer um planejamento para uma calamidade dessa. Muitos dependem da iniciativa privada. Exemplo que eu posso dizer das que eu participei, em Alemoa, quando teve um incêndio em 2015 lá na petroquímica, muitos se juntaram da população, muitos bombeiros voluntários, muitos bombeiros civis estavam lá também para combater. Veio muita gente do PAN para combater, né? Até que a gente usou todo o LGE daqui do Brasil, não tinha mais, buscou lá de fora, com a FAB. Então, assim, outra calamidade também, o Paissandu, né? Era um prédio da Polícia Federal. E olha o que aconteceu, foi invadido, caiu, e qual foi o planejamento do governo para aquilo? Não teve. O que foi que aconteceu? Juntamos junto com a Cruz Vermelhas para arrecadar alimentos
e transportamos as pessoas daquela região ali para abrigos espalhados ali por São Paulo. Então foi o paliativo que foi feito para aquelas pessoas até o princípio momento. Porque a gente não tem um comitê de crise com dinheiro, com uma verba preparada para isso, né? Eu digo porque é tratado como número, porque na verdade, se a gente começar a olhar, aquele prédio ele teve uma invasão de alguns moradores, e alguns moradores que estavam lá, que eu conhecia pessoalmente, eles tinham barraca na 25 de março. Então, assim, aí é aquilo que eu falo, não era. Nós estamos falando de acidente, né? Mas tinha gente ali que não era. Não tinha necessidade de estar Está ali, ali, são oportunistas. Tá? infelizmente. Não era tudo coitadinho, não. Tinha coitadinho lá, tinha. Mas também tinha gente lá que não precisava estar lá. Correto. Entendeu? Porque se você montar uma barraquinha ali na 25 de março, meu amigo, você vai ganhar mais do que um controlador de acesso, você vai ganhar mais do que um vigilante. Ganha, hein? E vai ganhar. Então, só não vai ganhar mais do que o Sombra, mas vai ganhar. Entendeu? Então, na verdade, Uma comparação injusta isso não, aí. o Sombra ganha pouco, coitado. Ganha pouco. Não, mas brincadeiras à parte, não precisava. Mas esse do Paysandu, Paysandu. eu acompanhei de perto porque eu trabalhava num local lá no centro e o pessoal ia tomar banho lá, entendeu? Sim. Então eu tive a oportunidade de acompanhar alguma situação. E assim, aí a gente vai continuar vendo essas calamidades acontecendo, essas catástrofes absurdas aí acontecendo. Brumadinho já foi um exemplo, né, disso aí. Porque assim, a população, ela precisa de ser treinada para calamidade. O que fazer, o que não fazer, né? Porque se as pessoas não têm educação que eu digo conhecimento, ela vai construir a casa dela onde ela achar terreno. Então ela não vai saber se o local é seguro ou não. Ela não vai entender muito das vezes, né? Eu ouvi um negócio ontem que é muito interessante. As pessoas vão fazer um puxadinho, vai aumentar a casa, e ninguém contrata um arquiteto, um engenheiro. Não. Não, pega o pedreiro ali da esquina, entendeu? Porque diz que o cara é bom. É o Mr. M. E vai fazendo, entendeu? Como aconteceu ontem, numa outra cidade do lado do Juiz de Fora, com um prédio de 3 andares, onde ficava casa de idosos, velhinhos. Sim, casa de repouso, de né? repouso, acabou caindo também. Casa do Neves, mais conhecido. Não. Aí acabou caindo também. Então eu acho que falta um pouco de responsabilidade. As documentação, é bom lembrar que as documentação estava tudo correta. A documentação estava correta. Sim. Tá? Mas é aquilo que a gente fala. A fiscalização hoje, em tudo que acontece no país, o órgão público ele fica devendo na parte de fiscalização. Exceto o pessoal que faz blitz aí... Para arrecadar verba, né? Né? Porque eu me recordo, e vou sair do assunto, mas vou voltar no tema, eu me recordo que uma vez o cara me parou, aí o documento do carro estava em ordem, ele achou que o meu pneu estava careca, aí o meu step tinha acabado, eu tinha furado, eu tinha vindo do centro de São Paulo, tinha furado o pneu, então ainda não tinha passado o borracheiro, o cara abriu lá atrás, me multou porque meu step estava furado. Ele não quis saber se furou 5 minutos antes, 10 minutos antes, entendeu? E aí ele pegou e resolveu prender meu carro, com documentação em ordem, tudo em ordem. Só para levar para o pátio lá em Santa Amaro, fazer eu gastar lá, na época... Uma fortuna, né? Vamos assim dizer. Entendeu? Então, assim, a gente... Nisso, e isso é uma estratégia de todo o município, tá? E tanto é que tem até o Palumbo tá batendo no pessoal aí. Tá. Isso é estratégia, alguém tem que bater, né? É estratégia do estado e do município para poder fazer dinheiro. Mas
voltando para os acidentes que vem acontecendo, o que já aconteceu em São Caetano também. São mas Bernardo, em 2009, aconteceu lembro, também. lembro. Mas São Caetano, como é uma cidade pequena e bem resolvida, Sim. então hoje eu já consigo ver uma pronta resposta de São Caetano. Não vou dizer que eles têm aquela força toda, porque a cidade é pequena, né? Sim. Então vai de verba de contratação. Mas hoje já trabalha melhor, já coloca viatura, já deu o alerta, já coloca a Sim. viatura em determinado local para orientação e tal, tal, tal. São Paulo ainda tem dificuldade com Sim. árvores. Vamos falar aqui próximo da gente, aqui, ó, próximo do Ipiranga. Dá uma chuva forte, sempre acontece de cair árvore. Sombra, nunca pare carro próximo de árvore. Porque, olha, Ipiranga, Pinheiros, gente, tem Santa Madalena, tem tantos lugares aí, ó, que você para o carro, deu uma chuva forte, a árvore cai em cima do seu carro, às vezes o seguro não quer cobrir, a prefeitura não vai cobrir e aquela guerra fica grande. Mas vamos voltar para Juiz de Fora, porque nós estamos em São Paulo, vamos para até Juiz de Fora. Eu tenho vários projetos assim, né, em mente, e é difícil, não tem um governante que se interesse, né? Porque assim, vamos falar um pouquinho de tudo, né? O bombeiro civil hoje é uma área que está crescente, né? Tem tanto bombeiro desempregado procurando serviço e a defesa civil, as defesas civis, né, tão defasada, não tem homem para a parte operacional, né? Me desculpem se eu estou falando alguma coisa que não é verdade, mas é o que eu vejo, o que eu presencio na nossa cidade e que poderiam abraçar essa turma aí de bombeiro civil para colocar, para ser um braço, porque assim, é papel da defesa civil orientar a população, treinar a população com prevenção do que fazer e o que não fazer, sobre córrego e etc. Faltando o efetivo, elas podem muito bem abraçar o efetivo de bombeiro civil que tem aí, né, como parte da defesa civil, para que eles fiquem tomando essa parte de preventiva, indo nas escolas. Exemplo, a Lei Lucas está aí, os bombeiros civis estão aí, a defesa civil poderia abraçar essas equipes e ela assumir essa questão. Porque o bombeiro, querendo ou não, o bombeiro militar, ele não tem efetivo suficiente para abraçar toda a nossa população, todos os mais de 5 mil municípios. Então, eu acredito que, assim, eu sou um efêmero briguento pela nossa área, né, de bombeiros, tanto que eu vou fazer 21 anos, e eu vejo essa lacuna, aonde a defesa civil, as prefeituras poderiam pegar os bombeiros civis, né, treiná-los para fazer parte da defesa civil e eles irem às comunidades, eles entrarem dentro das comunidades para treinar e orientar essa população que sofre muito, né? E eu acredito que ia resolver aí, acredito eu, que 50%. O senhor fala tanto de pessoas, de não ter uma equipe boa, porque a gente vê que lá em Juiz de Fora, eu tenho amigas também que moram lá, né? Então, na verdade, o que acontece? Além dos bombeiros que tem lá, foi um negócio feio, né? A gente Foi tem que muito feio, muito feio, feio. infelizmente, né? Então, foi 68 pessoas mortas. Não, já. 80, já foi 80, acima de 80, e não foi só lá. Tem outra, agora esqueci o nome da cidade do lado também, entendeu? Então, o que acontece? E aí tem uma outra cidade que foi onde aconteceu o acidente ontem. Então, é o seguinte, a gente vê lá, os bombeiros dando a sua vida como sempre, aí você vê lá os moradores ajudando, sim, né? E aí nós temos aí vários bombeiros voluntários, inclusive o comandante Ferreirinha, que o senhor conhece, sim, parceiro nosso, já esteve aqui amigo com a gente, nosso pessoal, né? Ele já foi para lá também com a equipe dele, o comandante Ferreirinha, que é de Osasco, já foi para lá. Então, você vê que se não tiver bombeiro voluntário para ajudar, a importância do bombeiro voluntário nessa hora é muito grande para ajudar a resolver essa situação. Sim. E aí entra também uma outra situação
que é de responsabilidade do Estado, ou da União, melhor também dizendo, Sim. que é a situação de moradia, alimentação e tal. Aí tem que entrar emissora de televisão, tem que entrar não sei quem para arrecadar alimentos, porque o Estado não dá conta ou a União não dá conta. A União, muitas vezes, é promessa política. Sim. É promessa política. O cara chega lá, promete que vai fazer isso e tal. Como aconteceu, um amigo meu falou uma coisa que não tem nada a ver com a União, mas ele falou uma coisa que um determinado órgão fez uma promessa para ele e é só promessa. Então tem gente que só faz promessa. Eu quero ver as coisas na prática. Entendeu? Então promessa que vai mandar tantos milhões, que a pessoa vai ganhar... vai ganhar o dinheiro com não sei o que, moradia, aluguel, moradia lá e tal. Auxílio aluguel. Auxílio aluguel, moradia, que vai ganhar não sei o que. Hoje a gente vê mais o povão ajudando o pessoal de lá do que o próprio Estado e a União. Sim, e é visando isso aí que eu falo, né? Enquanto a população querer se encostar no Estado ou na União, que já é algo difícil, que está mais endividada do que tudo, só quem vai sofrer é a própria população. Então eu acredito que, e eu tenho isso firmemente nas minhas convicções, nas minhas experiências que eu tive, com tudo que a gente estuda lá eu faço parte da Defesa Civil também, né? E eu acredito que alguém tem que mudar essa realidade. Não dá para a gente ficar conformado, né, com essa realidade e baixar a cabeça e achar que isso é normal. Isso não é normal. A Defesa Civil, os governantes têm que se posicionar. Se não tem gente, se não tem efetivo, que eles peguem quem tem capacidade, quem tem vontade e deem a oportunidade. Porque, infelizmente, enquanto ficar com essa briguinha de ego, a população vai sofrer. A população sempre vai sofrer e vamos continuar vendo situações revoltantes como essa. Olha, uma das coisas que é legal, a gente fala de Juiz de Fora, mas a gente vem para cá e voltamos para lá. Sim. Uma coisa que é legal em São Paulo, a prefeitura trouxe para São Paulo, eu acho bacana, é o pega bagulho, para evitar que caia dentro de rios e haja... Sim. Enchente. Essa coleta seletiva, né? Você liga a agenda e funciona, viu? Você liga a agenda, os caras vão retirar móveis, vão retirar tudo lá, né? Porque nem todo mundo tem condição de pagar 500 pau para uma caçamba, certo? Mas tudo bem. Aí, vamos voltar um pouquinho sobre a prevenção e a fiscalização. Hoje eu já vi, que é o seguinte, você vai lá, faz um puxadinho na sua casa, aí o cara via satélite, ele vê que teve uma mudança, pega um mês antes, tudo que muda ele vê, um mês antes e tal, aí manda uma notificação, uma multa para sua casa. Sim. Mas ele mesmo não vai em si, como era antigamente na minha época, o fiscal, fazer o mapeamento da fiscal área. ia lá na porta da sua casa verificar tal. Hoje não, é tudo via satélite. Sim. Então você puxou um negocinho, multa. Mas se vai cair amanhã depois, eles não querem nem saber. Entendeu? Eu tenho a minha diretoria, né? Eu sou o presidente do grupamento, mas dentro da minha diretoria, a gente tem o Sidney. O Sidney foi um dos 3 delegados, né, da parte civil, da parte da população, que fez a implementação da Defesa Civil em São Bernardo, né? E hoje a gente tem essa honra de ter ele dentro da nossa equipe. E a gente conversa muito sobre várias questões dentro da nossa sociedade, dentro do nosso município, dentro da nossa região lá. São Bernardo foi muito mapeada, né, nessas questões. E por que eu falo isso daqui da nossa realidade? Porque em Juiz de Fora, Minas, também é responsabilidade da Defesa Civil fazer mapeamento das áreas de risco. É responsabilidade deles. E quando detectada, eles montarem um planejamento, um plano de ação para aquela população e até mesmo educação para aquela população, porque assim, você falou de uma questão das reciclagens, desses ecopontos, né, que a gente chama,
a população também tem que ver que não é culpa só do governo, porque não é o governo que vai lá e joga lixo no esgoto, Sim, móveis, sim, dentro de concordo. córrego, porque Concordo. tudo isso acaba agravando essas questões ambientais, né? Infelizmente, o concreto está tomando conta. A gente quase não vê mais vegetação, Não. entendeu? A gente quase não está vendo verde. Então, assim, isso também prejudica. Quanto mais a população vai desmatando para construir prédio, né? A gente vai passar o quê? Tendo essa falha geométrica, né? Geológica, que a gente costuma falar, e pode causar erosões como esse tipo de Então, acidente. mas aí existem situações de fiscalização e corrupção. Entendeu? Sim, Então dizem, eu não tenho prova aqui comigo, então não posso afirmar. aham, Dizem que lá o monotrilho não podia ser ali na Roberto Marinho, né? Porque embaixo da pista era um negócio de água lá, um os rio. córregos subterrâneos, né? Exatamente. Mas As galerias. aí pode ver que a Copa do Mundo já foi, o Brasil tomou de 7-1 ou 6-1? 7. 7-1 e até hoje ainda não inaugurou lá. Entendeu? Mas para você ver, isso aí foi uma jogada Entendeu? de superfaturamento absurda que o Brasil. Aí tem uma outra situação na Ricardo Jafé, ali tinha um mercado que chamava Barateiro, e depois virou Pão de Açúcar, e de repente demoliram tudo, e na hora de construir o prédio, não podia. Porque também tinha, lá embaixo também corria água por baixo, não sei o que lá. E aí, isso aí eu acompanhei um pouco de perto. Aí não pode, não sei o que lá. Daqui a pouco chegou um documento, aí agora levantaram um prédio lá. Então, assim, é umas coisas que igual Com tá, dinheiro, o cara acha que pode tudo. pode tudo, é igual tá acontecendo com o Banco Master, tá aparecendo o nome de todo mundo, só não apareceu o nome do Sombra lá até Por agora. enquanto. Entendeu? Então, vira uma bagunça isso, e eu acho que o poder público ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Sim. E você que coloca esses homens que te representa lá, entendeu? Então você precisa saber quem você coloca lá e acompanhar o trabalho deles. Sim. Nós estamos em ano de eleição. Você sabe quem você colocou lá? Você sabe o que ele fez? Você sabe se ele fez ou se ele aproveitou de um momento e fez lá uma filmagem na rede social e jogou. Porque na rede social as pessoas se vendem, se doam, faz qualquer coisa. E a rede social ela engana muito. Ela engana muito a rede social. Porque na rede social, ninguém vai jogar atirando o lado da política, né? A gente só posta foto boa, a gente só posta que nós estamos na praia, nós só posta que não sei o que, estamos andando de navio, andando de lancha, né? E tal, mas a gente não posta quando a gente está chorando, a gente não posta boleto, a gente não posta dificuldade. Na internet a gente vive a utopia, né? A utopia de achar que a gente vive no mundo de Bob. Que tudo é perfeito, que tudo é lindo e tudo é maravilhoso. Mas o cara monta um vídeo. E não é assim, não é assim. O cara monta um vídeo. Quer ver uma praia linda, maravilhosa, e eu conheço? Ilha Bela. Entendeu? Mas tem moradores de Ilha Bela que não acham que Ilha Bela é tudo isso. Sim. Não estou falando de praia, estou falando de moradia. Sim. Vai lá. Se você não comprar que os insetos começam tipo repelente. Vai lá, tentar ficar lá um dia lá para ver se você consegue. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, tem problema lá em Ilha Bela. Só que a imprensa não mostra. Sim. Entendeu? Nos estudos que a gente tem, né, que a gente faz, já é comprovado que cada ano que passa, o mundo vai ficar 2 graus mais quentes e 2 graus mais frio. Essa mudança climática, essa bagunça climática, essa desordem, essa crescente da população, a gente devastando as nossas matas e cada vez mais se colocando em situações de risco, a tendência, infelizmente, é acontecer muito mais calamidades. Mas de janeiro para cá, Sombra, a gente não Foi umas encontrou. 3? A gente não encontrou. De janeiro para cá, a gente não encontrou. Assim, 2 semanas com sol pra gente pegar uma praia. Pois é.
Mas você pode ver que o nosso clima tá tudo bagunçado. O verão já não é mais verão, já é inverno, o inverno já não é mais inverno, é primavera, a primavera já não é mais, é outono. Então, assim, tá tendo essa mudança na nossa realidade e a gente ainda fica querendo tampar o sol com a peneira. Mas isso só acontece enquanto a água, desculpa falar, enquanto a água não tá batendo na nossa bunda. Enquanto tá batendo na bunda do outro é lindo e maravilhoso. Mas quando bater na sua e você precisar realmente do recurso e você não ter, aí é onde você vai, infelizmente, você vai falar, poxa, eu poderia ter mudado essa realidade e não mudei. Ou dizer assim, em cima daquilo que o senhor falou, achar que isso nunca vai acontecer conosco. Sim. Então, assim, a gente que está à frente de um grupamento voluntário, a gente visa suprir essa falha do sistema, mesmo sem apoio do governo, de prefeitura nenhuma. Eles têm a falha, sabem que tem a falha, que precisam de suporte, precisam de apoio, mas eles não apoiam, né? E, infelizmente, quando apoiam, eles querem troca política. Ah, eu ajudo você. Quantas famílias você tem no seu projeto? Quantas famílias você tem lá? Ah, tá. São 70 crianças? Ah, então 70. Aí você vai multiplicar 140, quase 200 pessoas. Né? Tudo bem, a gente entende que para ele ser político, ele precisa da população e ele precisa também do povo. Só que ele precisa de mergulhar mais profundo além disso, né? Que uma vez que ele precisou do povo, o povo colocou ele lá, ele tem que brigar pelo povo, tem que brigar por aquela região onde ele está. Porque querendo ou não, amanhã depois, quando acontece uma calamidade dessa que aconteceu, querendo ou não, são quantos votos a menos ele vai ter. Já que é pra gente falar de voto, né, que é a realidade do governo, que é a realidade dos nossos políticos, quantos votos a menos eles vão perder ali, né? Então eu vejo assim, o cara que é político, o cara ele tem que acreditar no seu local, na sua cidade e investir E na sua capacidade. na sua capacidade daquele povo. Se a prefeitura, se o governo não tem recurso, que ele abrace projetos que tenham recurso, né, para auxiliar aquilo que o governo falha. Porque Juiz de Fora, a cidade, o pedaço lá que teve o problema, e outras duas cidades que lá próximo de Juiz de Sim. Fora, eles em menos de 90 dias, eles não vão conseguir colocar em ordem. Não vão mesmo. A gente tem uma equipe voluntária que eu ajudei, que a gente ajuda lá em Santa Maria, né? Que é um grupamento voluntário, comandante Tiago de lá, né? E ele me passa algumas dificuldades que eles têm lá de Minas, né? Eles passam algumas situações, algumas questões burocráticas que eu posso dizer na questão dos bombeiros voluntários para essas questões, né? O bombeiro civil não é bombeiro civil, é brigadista lá, né? Uma lei que os governantes lá colocaram e que acaba desvalorizando a nossa categoria. Mas infelizmente, Neves, o trabalho voluntário, as pessoas só olham para nós quando tem desastre. Só olha para quem faz voluntário quando precisa. Quando acontece uma calamidade como aconteceu, aí as pessoas vão até uma igreja buscar alimento, vão numa ONG, vão numa associação. Aí eles procuram. Aí tem valor. Porque enquanto isso, hoje eu escuto isso, né? Para quem não faz voluntário, critica muito. Fala assim, eu sair da minha casa pra trabalhar de graça pros outros, tô fora. Mas quando precisa, a primeira porta que a pessoa vai bater é ali. Então, assim, é muito triste você ver essa realidade. A gente pode fazer um trabalho tão lindo com a Defesa Civil, que é um órgão, né, da Casa Civil, né, e que precisamos de ter um olho mais aprimorado para essa ferramenta. Ela precisa ser melhor utilizada, as nossas defesas civis, para que se evite esse tipo de acidente. Eu tenho certeza que a nossa Defesa Civil abraçasse aí essa leva de bombeiro civil que tem aí no mercado de trabalho,
Neves. Eu acredito que muitos desses desastres poderiam ser prevenidos, né? Ou até melhor assistidos de perto aí pelas equipes. Mas infelizmente a gente vê que não se tem recurso. Eu vejo que o mais sofrido das duas categorias, de vigilante e bombeiro civil, o mais sofrido são os bombeiros. E tem muito vigilante desempregado, mas bombeiro tem maior. Sim. Entendeu? E se você vê o vigilante, querendo ou não, ele tem um órgão competente Tem. que fiscaliza, que é a Polícia Federal. Então, assim, ele tem esse respaldo federal, né? O bombeiro civil, ele não tem. Não tem. Ele não tem um órgão federal. Tanto que os nossos governantes colocam o bombeiro militar para gerenciar a equipes, né? Essa leva de bombeiros civis. E que não tem contingente para poder... E não tem contingente. Até mesmo o bombeiro militar não tem contingente. Até mesmo se nós pegarmos mesmo aí para falar, não precisa de um bombeiro militar pegar e abraçar os bombeiros civis, né, para trabalhar dentro das bases. Mas se a Defesa Civil se comprometer em pegar essa leva dos bombeiros civis para dar o suporte pro bombeiro militar, eu acredito que até iria melhorar. Sabe? Vou dar um exemplo da nossa cidade lá. Exemplo, a gente tem duas bases do bombeiro militar ali, que é a Kennedy e a do bairro do Tanque ali, né? Que é próximo ali do centro de São Bernardo. Só que se você parar e ver, nós temos os bairros distantes, o Los Angeles, o Pós-Balsa, nós temos o Jardim Represa, o Jardim Laura, que qual é o deslocamento de uma viatura para lá? Por que eles não pegam as bases da GCM, da Guarda Municipal, implementa equipes de bombeiro civil lá para uma pronta resposta, para ser o primeiro contato da população? E essa equipe não ia ficar só lá parada. Essa equipe ia pegar e dar treinamento para a população lá. Após a balsa, ali é, bem dizer, é terra largado. É terra de ninguém. É só os moradores, né? Só os moradores. Vira e mexe, vai uma viatura, dá umas voltas por lá e sai. Entendeu? O que você vê mais lá é a ambulância buscar paciente lá do outro lado só. E olhe lá, até que ele chegue lá para pegar paciente, até que ele chegue lá o SAMU para dar um suporte para aquele povo lá, já morreu. Infelizmente é a realidade. E se a gente for levar para outros estados com uma outra realidade diferente da nossa aqui, que precisa de um suporte melhor, precisa de um atendimento melhor, né? Então, assim, que os nossos governantes, né, que nos estiverem assistindo, que pensem nisso, né, que abracem essas ideias, né? A população tem muito a oferecer, só que infelizmente eles têm pouco a nos ouvir. É que na verdade a gente cobra do governante porque ele é o responsável pelo Estado. Sim. Né? Mas ele tem lá o seu secretariado, ele tem lá as pessoas que estão lá, os seus assessores e tal, né? Mas eles precisam se atentar para a situação que acontece todo ano nos nossos estados. Sim. Então, uma coisa que eu adoro, uma matéria que eu adoro, algo que eu acho muito importante, é a prevenção. Além de você fazer a prevenção e você ter o plano B. Sim. Mas nem todo mundo faz prevenção e quando faz não tem o plano B. E aí quando acontece o desastre, aí, meu filho, não tem o que falar. Aí joga toda a responsabilidade para quem? Um joga para o outro. Um joga para o município, outro joga para o estado, outro joga para a União, mas ninguém assume as suas responsabilidades. Sim. Mas na hora de cobrar os impostos, aí criar imposto, né? Cobrar. Criar impostos, né? Aí sim. Aí o povo presta. Porque eu vou falar uma coisa para você, gente. Você que não é empreendedor, vocês acham que ser empreendedor é fácil? Se você vê quanto que cada empreendedor, estou falando de empreendedor pequeno, ele paga de imposto,
o que ele paga de imposto. Agora imagina essas empresas grandes, tá? Essas empresas grandes. Eu já vi amigos meus que tem um negócio pequeno e tem que pagar 60 mil reais de imposto. Coisa pequena. Agora imagine quem tem um negócio grande, uma rede de supermercado grande, uma metalúrgica grande, ou seja, uma loja grande. Quanto que não paga de imposto? Sim. E assim, é o povo ajudando o povo. Você pode ver que nas maiores calamidades que a gente viu aí, que o Brasil tem passado, é o povo ajudando o povo. Infelizmente, os governantes ficam com picuinha, com Sim. essas briguinhas bestas, Sim. e aí quem sofre é a população. A gente vê crianças aí abandonadas, sem pai, crianças mortas, né? Então, assim, é muito triste da gente ver essa realidade, né? O mais triste é a gente ver essa disputa política, da vergonha, sabe? Da vergonha dos nossos políticos. Não todos, mas dá vergonha. Porque quando a gente vê lá o pessoal do Juiz de Fora lá sofrendo e outras cidades sofrendo, aí você vê lá homens que estão envolvidos na política, envolvidos em escândalo que tem bilhões, gente, bilhões, sabe? Quanto que é um salário de um deputado? Está envolvido em bilhões. Então, assim, os homens que nós colocaram lá para nos representar, eles estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que cuidar de nós que colocamos ele lá. Eu tava vendo o comandante André, do GRAT, lá em Diadema. Um abraço aí para ele, pro nosso comandante também, Ferreira. E ele tava falando de que tinha uma bombeiro feminina ajudando lá, né? E ele parabenizou, falou, né, praticamente é o mesmo pensamento que eu tenho. E teve gente que criticou, falou, mas a menina tá com a reciclagem vencida, ela não poderia estar lá. Gente, no momento desse, quando que você vai pensar em reciclagem? Você vai pensar na vida que tá lá e a vida que precisa de apoio, a vida que precisa, né? Às vezes aquele bombeiro que tá com o uniforme dele lá, que é caro, né? Que a gente tava conversando, não é barato. Ele tá lá, não por querer por querer holofote, câmera, mas ele tá lá para um objetivo maior, que é a vida, preservar a vida, salvar vidas. E ele tem mais experiência do que o morador. Entendeu? E ele tem muito mais experiência que o morador. E muitas das vezes essas pessoas que criticam, elas não são capazes de dar um prato com arroz e feijão para o morador de rua. Infelizmente é assim, as pessoas que mais criticam o nosso trabalho são as pessoas que menos o fazem para o próximo. Né? E é isso que deixa a gente revoltado. Porque se a pessoa fizesse mais do que falasse, tudo bem, mas não faz. Não fazem. Então, assim, infelizmente, a gente tá vendo um povo sofrido lá de Juiz de Fora, sofrendo, muita família chorando porque perdeu entes queridos, né? Filhos, mãe chorando porque perdeu os filhos, crianças porque perderam os pais. E a gente vê aí, infelizmente, a grande parte dos nossos políticos de braço cruzado. Tem tanta coisa bonita para ser feita, tanta coisa que a gente pode fazer para mudar e acaba não tendo apoio, não tendo suporte, não tem ninguém que olhe e fala assim, poxa, isso aqui merece a gente olhar com carinho. Né? Deixa eu ouvir o Sombra. Ele tá muito calado. Depois vai ficar bravo comigo. Não falei, os assuntos são sérios, tá difícil aqui, eu só sei de falar de besteira. Não, mas agora uma pergunta, não sei nem se vocês vão saber me responder, mas a gente vê na tecnologia, principalmente, por exemplo, no agro, que tem muito dinheiro, às vezes, sei lá quantos hectares tem uma plantação, mas são muitos. Sim. O cara consegue prever que horas começa a chover no começo da plantação e sabe a hora que vai terminar no final da plantação. Sim. E hoje, a gente num estado, por exemplo, que nem Juiz de Fora, a gente não consegue prever as chuvas que vão vir, a gente não consegue se antecipar com isso. E se a gente não consegue fazer nada para tentar amenizar os problemas? Então, é isso que a gente tá... Sombra, isso é muito importante que você falou, porque isso é uma realidade. Com toda a tecnologia que nós temos, conseguimos prever chuvas, conseguimos prever maremotos, terremotos e etc. E a gente não consegue prevenir uma calamidade dessa, né? Então, assim, isso é uma falta
de saber usar a ferramenta, a máquina ao nosso favor e ao favor da população, tá? Isso aí, como a gestão pública, né, é uma coisa muito falha. Sombra, eu estava vindo para cá, eu recebi alerta, eu até ainda ali, eu recebi alerta que haveria chuva na Zona Sul, Zona Leste. Chuva forte. Chuva forte, vento, eu recebi um alerta. Esse alerta, eles também recebem lá também. Sim. Eu falo porque Isso é nível nacional, esse programa aí é nível nacional, tá? Tá tendo guerra lá, não tá tendo guerra lá? Eles também recebem alerta pelo celular. Sim. A diferença lá em Israel, nos países lá fora, quando vai ter de guerra, eles recebem alerta e o celular fica tocando, fica vibrando para te acordar, para você não dormir. Então hoje é uma coisa que é mundial essa parte de alerta. Só que a prevenção que nós estamos falando, você estar prevenido para qualquer situação. Treinar a população para essa realidade. Então, o que acontece? Os caras são omissos. Quando você pega alerta de guerra, você tem tantos minutos para você ir para o lugar lá que é estabelecido. Sim. Quando é alerta, a gente, por exemplo, você vai sair daqui agora para ir para casa, e a gente sabe que a gente vai pegar algum lugar que costuma alagamento, deu alerta, eu já não vou sair, eu já não vou para lá, vou esperar um pouco. Sim. E por que lá fora funciona? Você já pensou, Sombra? Não tenho a menor ideia. Por que lá funciona? Porque isso é cultural e é regional deles. Sim. Eles já são, as crianças já aprendem na escola um plano de abandono, já aprende a fazer o quê? A se proteger. Então, quando acontece isso lá fora, bomba, atentado químico, eles já sabem o que fazer. Então, a consequência de mortes é bem pouca, comparado com outros locais, principalmente aqui com o Brasil. Então, uma situação dessa que aconteceria lá fora, vai morrer gente? Vai, mas com bem pouca índice de mortes, entendeu? Porque eles já são treinados, eles têm bunkers, as casas já são preparadas para esse tipo de calamidade. O Japão teve Japão antigamente teve uma situação de maremoto, acho que foi o quê? 2 semanas eles reconstruíram melhor e veio pessoas de outras províncias ajudar na construção daquela cidade que não fazia nem parte da vida deles. Então, assim, falta muito na nossa parte, essa parte de conscientização e preventiva. Preventiva e também educação, né? Educação é a base de tudo. Eu vou falar um negócio para vocês. Escola pública, tá? Eu tô falando de escola pública. Você pega escola pública hoje, nem tudo passa lá. Agora tiraram o celular dos alunos. Sim. Mas você, infelizmente, são um pouco comprometimento, escola pública. Sim. Você pega lá, as universidades são uma bagunça. Vai lá na USP para você ver. Que é pública e se a gente for cobrar alguma coisa, a gente é escorraçado de lado. Entendeu? Vai ver lá. Eles fazem até propaganda eleitoral lá dentro, que é proibido. Virou palanque político, exatamente. Né? Nossas então faculdades. vai na UFABC de Santo André, vai nas outras unidades que é pública, ou vai lá em Campinas para você ver na Unicamp, você vai ver a bagunça que é. Então, assim, o problema nosso aqui é cultural, é educação, falta força de vontade dos governantes também. Sim. Porque eles sabem que se eles tiverem investimento ali, essas calamidades não vão acontecer. E às vezes eu posso até estar sendo incoerente no que eu falo, né? Mas às vezes eu acho que eles permitem que essas coisas aconteçam para abafar outros assuntos. Mas, gente, o que vocês esperam? Eu vou fazer uma pergunta para o Sombra e depois para o comandante. O que vocês esperam? Se na época da Covid, tem muitos governantes que desviou o dinheiro do aparelho lá, respiratório, né? Respiratório. Desviaram a verba que era destinada para si. O que você espera de um governador?
Hein? Ou do governador, não. Dos nossos governantes em geral. Sombra e depois comandante. Queremos ouvir sua voz, Sombra. Eu nem tenho opinião pra dar, porque eu acho um absurdo tão grande. Eu acho que a gente tá falando de uma coisa que atinge todo mundo, atinge inclusive a parente do cara que tá roubando, porque Sim. Covid não tava escolhendo gente, a pobre, rico, classe média. Então, o cara realmente ele pensa só nele e talvez até ele se lasque. Só Mas pra- vai morrer rico. Aconteceu de um que desviou dinheiro, eu só não posso te afirmar se ele morreu, mas estava internado, ruim, um dos caras que desviou dinheiro É. de um município, ele pegou Covid e estava ruim no hospital, só não sei se morreu, não lembro agora. Ah, mas essa aí a gente vê superfaturamento de várias aí. Você não vê aí, não vou citar nome, mas é um ministro aí que tá aí, né? Que- Não, deixa quieto. O Estado foi campeão aí de... Entendeu? Não, então, e hoje veja onde ele está. Pois é, então assim... Veja onde ele está, e veja quem ele está protegendo agora. Então, assim, quer dizer, nós falamos aqui, não é questão de partido político. Nós estamos falando, assim, De vida. de vidas. Porque, assim, há quanto tempo tem governantes aí que estão há quase 20 anos. Tem partidos aí que estão há quase 20 anos no poder. E o que fizeram em relação a essas calamidades ou a essas questões? Nada. Tem outros aí que 8, 4 anos, o que fizeram? Nada. Nada em prol de proteger e prevenir esses tipos de calamidade. Treinar a população para tal coisa, para tal situações. Né? Nós não vemos isso. Eu vejo essa situação desde 1982, 83. Eu vejo essas coisas acontecendo. É verdade que em alguns lugares arrumaram, melhoraram, mas ainda não melhoraram tudo. Não. Você vê lá um lugar que já acontece mais de 20 anos, que é, agora esqueci o nome da avenida, lá no Campo Limpo, Caldeira Filho, Avenida Caldeira Filho, tá? Arrumaram a rua entre aspas lá, mas tem sempre enchente lá. Recentemente morreu gente lá, tá? Morreu um casal, morreu 3 pessoas Sim. lá, tá? Fora as pessoas que perderam as suas casas, perderam os seus móveis. Então, você vê. Então, são coisas que já acontecem há mais de 30 anos. Sim. E aí a gente tá vendo o quê? Cadê o que os nossos governantes fazem? Isso eu estou falando de São Paulo. É verdade que o tema aqui é Juiz de Fora. Então, vocês veem que a São Paulo é uma grande cidade. Agora, você pega lá Juiz de Fora, que não se compara com São Paulo, entendeu? Mas é um dos maiores estados, Minas também, né? Sim, Então, sim, assim, só não se compara com São Paulo, mas Mas é aquilo que a gente estava falando. Vocês que não têm o dom, cada um tem um dom. Você que aí que está nos vendo aí, e você não tem o dom para estar numa situação dessa, pequeno comerciante, apoie quem tem esse dom. Ajude a ajudar outras pessoas, né? Porque aí a gente faz um elo, faz uma corrente e a gente ajuda. O Sombra não é obrigado a ir lá colocar a mão na lama, mas se ele pode ajudar de alguma forma, por que não ajudar? Porque se a gente pode ajudar, por que a gente vai manter os braços cruzados? Porque isso está lá em Juiz de Fora. Mas o que impede de acontecer aqui, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, Amapá, Rondônia, em Brasília? O que impede isso de acontecer? Comandante Ponte, me permita interromper o senhor, Sim. que nós estamos quase já chegando ao final. Dá para ter mais ou menos, quantos homens tem de bombeiro voluntário lá em Minas? Mais ou menos. Olha, é complicado a gente falar de outro estado, assim, que a gente não tem uma prévia, né? Eu sei Mas que eu falo assim que 40% aí, aproximadamente, do pessoal que está lá no resgate lá, é voluntário. é voluntário, é bombeiro, é população que está lá. Se eu não for leviano de errar nisso, tá? Pode ser até mais, pode chegar aí até 60% aí da população, com voluntário, com bombeiro civil, tá lá
no meio daquela situação lá para tentar ajudar. Tá certo. Comandante, estamos chegando ao final. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas recomendações, as suas... Fique à vontade. Obrigado, Neves. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, Neves, pelo convite de estar aqui, né? Obrigado a vocês aí que tiraram tempo para nos assistir. Eu espero que essas informações que foram passadas, esse bate-papo aqui descontraído que a gente fez agora nesse momento, possa ajudá-los de alguma forma, que você possa buscar informações, busquem os polos de defesa civil, façam cursos, que tem cursos aí, tá, gente? Gratuito pela Defesa Civil, entrem no site da Defesa Civil, participem dos cursos da Defesa Civil, tá? Cobrem a Defesa Civil e movimentem, tá? Porque se os nossos governantes não fazem, então somos nós que temos que correr atrás e fazer a nossa mudança que nós queremos. Não adianta a gente cobrar e ficar de braço cruzado. Então seja a mudança que você quer na sua região, no seu bairro, na sua casa, no seu estado aí, né? Começa de pequenininho e aí quando você vai ver, muitas outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que você. Mas seja o exemplo que você quer ver ao redor aí. Era isso. Sombra, Eu queria te agradecer mais uma vez pra gente estar aqui. Acho um prazer receber o Comandante Pontes. Hoje foi sensacional, uma aula. E acho que essa mensagem final dele é sensacional, né? Se a gente fizer um pouco, se a gente começar por dentro de casa, Sim. um pouquinho reflete no vizinho, que reflete no outro. E quando a gente perceber, talvez a gente esteja um pouco mais organizado. E acho que o erro da política começa em casa, né? A gente Sim. começar a achar que o nosso filho, você não pode ser o bobo da turma, mas tem que ser o espertão. Não, pô, não tem que ser. Acho que você começa educando de criança, não tem Sim. negócio de querer ser esperto. Acho que você tem que... A educação começa dentro de casa. Tem que ser humano. Exatamente. obrigado, Ponte, comandante Obrigado. Ponte, obrigado, Sombra, para aquela câmera. Obrigado você do TikTok. Estaremos aqui a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.